E aí, meu amigo, tudo bem? Beleza? Tranquilo com você, cara? Muito bem, estamos aqui, professor Roque Alves, para mais uma super videoaula de biologia dentro da área de genética, né? Que é essa ciência aí que pode gerar alguns problemas em algumas questões de vestibular. Beleza? Nós já tivemos várias aulas de genética sobre primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, grupos sanguíneos, fator RH, certo? Então é muito importante que você assista às aulas anteriores de genética para que você entenda essa aula aqui, beleza? Então vamos lá dar continuidade aos estudos de genética e na aula de hoje nós vamos falar sobre herança sexual, beleza? Professor, como assim? Bem, lembra aí que você aprendeu de biologia que todas as nossas células elas possuem 46 cromossomos dentro do núcleo, 46, certo? E desses 46 cromossomos, 44 são chamados de cromossomos autossômicos. O que é isso, professor? O que são cromossomos autossômicos? São cromossomos que são comuns ao homem e à mulher. Ou seja, são cromossomos que vão conter genes que vão construir o sistema digestório, o sistema circulatório, o sistema respiratório, que é igual para o homem e para a mulher. Beleza? Muito bem. Então lembra, 46 cromossomos, 44 são chamados de autossômicos, que são cromossomos que vão conter genes comuns para características que são comuns para o homem e para a mulher. Beleza? Agora, faltam 2 cromossomos para completar 46. Esses cromossomos são os cromossomos sexuais. Beleza? Então lembra, os nossos cromossomos são divididos em 2 grupos. Os cromossomos autossômicos, que são 44, e 2 cromossomos sexuais. E lembra que os cromossomos sexuais são diferentes para o homem e para a mulher. A mulher ela vai possuir 2 cromossomos sexuais idênticos, que é os cromossomos que a gente chama de XX. São os 2 cromossomos sexuais femininos. O homem ele vai possuir um cromossomo sexual igual ao da mulher, X, e vai possuir um que é exclusivo do homem, que é o cromossomo sexual Y, certo? Então perceba aqui, ó, o cariótipo de um homem, perceba aqui a presença do cromossomo sexual Y, que ele é pequenininho, certo? E agora o cariótipo de uma mulher. Perceba que ela tem 44 cromossomos e 2 cromossomos sexuais, sendo 2 cromossomos X, certo? Que nós vamos chamar de cromossomo X, beleza? Então essa é a diferença, né, no material genético do homem e da mulher. Então, professor, como que esses cromossomos sexuais vão interferir na formação de um homem e de uma mulher? Então, presta atenção. Os 2 cromossomos sexuais X da mulher, né, lá durante o desenvolvimento embrionário, vão permitir a formação dos ovários. E os ovários vão começar a produzir os hormônios sexuais femininos, que é o estrógeno e a progesterona. E esses hormônios sexuais femininos é que vão dar as características físicas e comportamentais do sexo feminino. Então lembra, tem muita gente que acha que os cromossomos X produzem hormônios. Não, quem produz hormônio é glândula, beleza? Agora, o cromossomo X da mulher, os 2, vão ser responsáveis pela produção das gônadas, que são glândulas que produzem hormônios sexuais, que são os ovários. Então os 2 cromossomos X vão formar os ovários, que vão produzir o estrogênio, principalmente, que vai dar as características, né, particulares da mulher. Beleza? O cromossomo sexual Y do homem vai ser responsável, ele contém genes para a formação do testículo. Então o testículo que vai acontecer, vai ser formado lá nas primeiras semanas do desenvolvimento embrionário, ele é produzido a partir de genes que estão no cromossomo Y. Então o cromossomo Y vai conter genes, vai formar o testículo vai começar a produzir testosterona, que é o hormônio sexual masculino, que vai dar as características e peculiaridades do sexo masculino. Beleza? Entendeu como os cromossomos sexuais agem na formação do homem e da mulher? Muito bem. Então vamos falar um pouquinho, né, sobre os cromossomos e só uma característica. Esse sistema, que é chamado de sistema XY, certo? Que acontece na nossa espécie, é comum em todos os mamíferos. Então todos os mamíferos vão possuir, as fêmeas vão possuir 2 cromossomos sexuais iguais e os machos vão possuir um cromossomo sexual igual ao da fêmea e um outro que é exclusivo dos machos. Beleza?
esse é o sistema chamado sistema XY, que é comum a todos os mamíferos e a alguns insetos também. Beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre algumas heranças diretamente ligadas ao sexo, né? Não necessariamente heranças ligadas aos cromossomos X e Y. Você vai ver que algumas vezes não é, mas a maioria das vezes sim. Então nós chamamos essas heranças ligadas ao sexo quando uma característica, né, está localizada nos cromossomos sexuais, seja no cromossomo X ou seja no cromossomo Y, certo? Então, as heranças ligadas ao X, ao cromossomo X, lembra que elas podem acontecer tanto no homem quanto na mulher, já que o cromossomo X ele existe nos dois sexos. Então vamos aprender algumas doenças e características, né, ligadas ao cromossomo X. Uma delas, muito importante, é uma doença chamada de hemofilia. Você já ouviu falar de uma pessoa hemofílica? Bem, então preste atenção. A hemofilia é uma hereditariedade ligada a um gene recessivo no cromossomo X, certo? A ausência desse gene dominante, ou seja, a presença de um gene recessivo no cromossomo X, né, vai impedir a formação de proteínas diretamente ligadas à coagulação do sangue. Ou seja, uma pessoa que possui o gene recessivo para a hemofilia, essa pessoa não vai conseguir produzir proteínas que são importantes na coagulação do sangue, o que vai dar essa doença chamada de hemofilia, que é uma doença seríssima, onde qualquer corte que a pessoa tem, ela pode ter um sangramento, né, contínuo, e isso pode gerar uma hemorragia grave e a pessoa morrer. Sangramentos internos são muito comuns, ou seja, o processo de cicatrização e coagulação do sangue de uma pessoa hemofílica é muito prejudicado devido a esse problema genético ligado ao cromossomo X, certo? Então perceba algumas imagens aqui, ó, de uma pessoa hemofílica, como que a pessoa sofre com isso. Então a pessoa hemofílica, geralmente ela é identificada, né? Ela tem um cartãozinho e tal, porque qualquer ferimento que ela tiver, ela tem que ser levada imediatamente para o hospital, porque um pequeno ferimento pode levar a uma grande hemorragia. Então vamos lá. O que faz com que uma pessoa seja hemofílica, professor? Então presta atenção. Para uma mulher ser hemofílica, ela tem que possuir os dois cromossomos, os dois genes recessivos nos dois cromossomos X. Então a gente representa dessa forma aqui, ó. O gene Hzão é um gene que vai determinar a produção das proteínas importantes na coagulação. Ou seja, pessoas normais têm o gene Hzão, certo? O gene Hzinho é um gene localizado no cromossomo X, né, assim como o gene Hzão, que vai impedir a formação dessas proteínas importantes na coagulação, certo? Então, para que uma mulher seja hemofílica, ela tem que ter os dois cromossomos X com esse gene recessivo, certo? Porque o gene Hzão normal, ele domina sobre o Hzinho, que impede a coagulação, beleza? Então existe uma relação de dominância. Uma mulher normal, ela pode ter dois tipos de genótipo. Ela pode ser XHzão, XHzão, normal, ou ela pode ser XHzão, XHzinho, onde essa mulher é normal, mas ela é portadora do gene para hemofilia. Perceba disso. Ela está carregando no outro cromossomo X dela o gene para hemofilia, beleza? E lembra, para que uma mulher seja hemofílica, ela tem que ter os dois genes recessivos aí em ambos os cromossomos X. Então ela vai ter que ser XHzinho, XHzinho. Só dessa forma essa mulher é hemofílica, beleza? E no homem, professor? O homem, presta atenção agora, né? O homem, como ele só tem um cromossomo X, basta que ele tenha nesse cromossomo X o gene recessivo para a hemofilia, certo? Então, olha só, a hemofilia ela é uma doença que é muito mais comum no homem do que na mulher. Por quê, professor? Porque o homem só tem um cromossomo X, certo? Para a mulher ter hemofilia, ela tem que ter os dois cromossomos X com gene recessivo. O homem não, basta ter um, certo? Então, por exemplo, qual o genótipo de um homem normal? XHzão Y, certo? E um homem com hemofilia, professor? XHzinho Y, certo? Então perceba que o homem tem muito mais chance de ser hemofílico. Por quê?
Porque para a mulher ser hemofílica, ela tem que receber um cromossomo X do homem, do pai, que tem que ser hemofílico, e a mãe tem que ser portadora, certo? Ou seja, são condições muito difíceis de acontecer. Um pai hemofílico e uma mãe portadora da hemofilia, certo? Ou hemofílica também, certo? Agora, para um homem ser hemofílico, basta ele ter a mãe portadora do gene, que ele vai ter 50% de chance de ter a hemofilia. Perceba, a mãe que é XHzinho, normal, mas portadora, ela tem 50% de passar esse cromossomo X com um gene recessivo para hemofilia, e o filho, né, vai ter 50% de chance de ter a hemofilia. Lembra que o pai, ele sempre passa o Y, certo? A mãe, ela vai passar um dos dois X. Se a mãe passar esse cromossomo X com o gene recessivo para hemofilia, o filho vai nascer hemofílico. É por isso que existem muito mais homens hemofílicos do que mulher hemofílica, porque as condições para que uma mulher seja hemofílica são muito difíceis de acontecer. E é uma doença seríssima. Então é muito importante que você saiba isso aí, né? Que é uma herança ligada ao X, e tem muita gente que acha que só porque é ligado ao X, né? Ah, a mulher tem mais chance de acontecer. Não, é muito mais comum no homem, porque o homem só tem um cromossomo X. E se esse cromossomo X tiver o gene recessivo para hemofilia, o filho vai nascer hemofílico, certo? Uma outra doença também ligada ao cromossomo X, que cai muito em vestibular, é o daltonismo. Você já ouviu falar nessa doença? O daltonismo é uma condição hereditária que dificulta um indivíduo portador a diferenciar algumas cores, certo? E está ligado também, assim como a hemofilia, a um gene recessivo ligado ao cromossomo X. Portanto, você sabe que o daltonismo, assim como a hemofilia, é muito mais comum em homens do que em mulheres, certo? Então, por exemplo, qual é o genótipo, por exemplo, de uma mulher normal para o daltonismo? Perceba, para que uma mulher seja normal, ela tem que ser XDzão, ou seja, ela tem os dois cromossomos X com o gene dominante, normal. Ela pode ser normal e portadora, XDzinho, certo? Agora, para uma mulher ser daltônica, ela tem que ser o quê? XDzinho, que é uma condição muito difícil de ser, de conseguir normalmente. E o homem, professor? O homem normal tem esse genótipo, XDzão, Y. E um homem com daltonismo, XDzinho, Y. Assim como a hemofilia, né? Se o homem tiver uma mãe portadora do gene para hemofilia, ela é normal e portadora, para hemofilia não, para o daltonismo, ele tem 50% de chance de ser daltônico, certo? Para uma mulher ser daltônica, ela tem que ter um pai daltônico e pelo menos uma mãe portadora para o daltonismo, para isso acontecer. E ainda tem uma chance de não acontecer. Agora, para um homem ser daltônico, que é muito mais comum, basta ele ter uma mãe portadora do daltonismo para que essa doença se manifeste. Beleza? Então uma pessoa que é daltônica, ela não consegue diferenciar algumas cores, como o verde e o vermelho, certo? Então são utilizados alguns testes, como você pode verificar aqui, onde uma pessoa daltônica ela não consegue enxergar os números que estão ali dentro desse círculo, né? Se você está vendo o número 74, você é uma pessoa normal para o daltonismo. Se você está vendo o número 15 aqui dentro, você é normal para um daltonismo. Uma pessoa daltônica, ela não consegue diferenciar algumas cores, enxergam outros números, né? Então isso aqui é um teste para verificar se a pessoa é daltônica, beleza? Muito bem. Agora nós falamos de heranças ligadas ao sexo, heranças ligadas ao cromossomo X. E lembra que o cromossomo X tem tanto no homem quanto na mulher. Agora existem tipos de heranças que são heranças chamadas de restritas ao sexo, ou seja, que só acontecem em um tipo de sexo. São heranças ligadas ao cromossomo Y, já que o homem, só ele tem o cromossomo Y. Então, a mulher, impossível de desenvolver doenças relacionadas ao cromossomo Y, certo? Então, uma das anomalias ligadas ao cromossomo Y é essa doença chamada de hipertricose auricular. Olha que beleza! Só os homens desenvolvem essa característica porque ela está ligada no cromossomo Y,
certo? E a mulher não possui cromossomo Y, é por isso que nós chamamos essa herança de uma herança restrita ao sexo, né? Você pode identificar uma herança restrita ao sexo analisando árvores genealógicas, certo? Você pode encontrar em questão de vestibular, como esse heredograma aqui. Você pode perceber que só os homens, né, eles são acometidos com a característica que está sendo analisada. Você pode verificar que nenhuma mulher, né, ela vai ter essa característica que está sendo analisada, tá branquinha. Então, sabendo disso, você pode imaginar, né, que pode ser uma herança ligada ao sexo. Nesse caso aqui, restrita ao sexo, já que só os homens estão com os quadrinhos pintados ali, beleza? Bem, agora, né, existem outros tipos de heranças que são heranças influenciadas pelo sexo. Dá um exemplo, professor. É o exemplo, por exemplo, da calvície, certo? Você sabe que a calvície e a formação de pelos no corpo e tal são muito mais comuns aos homens que às mulheres, certo? Mas, professor, a calvície ela está ligada nos cromossomos sexuais? Não, a calvície ela está ligada aos cromossomos autossômicos, que são comuns ao homem e à mulher, né? Então por que só os homens, na maioria das vezes, são calvos, professor? Porque a calvície, o gene para calvície, que está localizado nos cromossomos autossômicos, são estimulados pela presença da testosterona. Ou seja, é a testosterona que vai fazer, né, a ativação, vamos colocar dessa forma, desse gene relacionado à calvície, certo? Então por isso que os homens, eles têm uma chance de ser calvos muito mais do que as mulheres, porque o homem tem muito mais testosterona do que a mulher, beleza? Então olha só que interessante, a gente chama esse tipo de herança de herança influenciada pelo sexo, porque é uma herança que não está ligada nos cromossomos sexuais, porém está ligado à testosterona e o estrogênio, ou seja, aos hormônios sexuais, certo? Então vamos lá. Um exemplo é a calvície, como eu disse. Para que um homem seja calvo, né, ele pode ter os dois genes dominantes para a calvície, ou seja, a calvície é causada por um gene dominante. Então se você tem um pai calvo, avô calvo, aguarde, beleza? Então você pode ter dois genes dominantes, Czão, você vai ser calvo, certo? Um homem, se ele for heterozigoto, Czão, Czinho, ele também é calvo. Basta ele ter um gene Czão para que ele desenvolva a calvície. Para que o homem não seja calvo, ele tem que ter esse genótipo aqui, ó, Czinho. O genótipo Czinho, independente da presença ou não da testosterona, vai fazer com que o homem não seja calvo, certo? Agora, uma mulher pode desenvolver calvície, professor? Pode sim. A calvície também, apesar dela ser muito mais comum em homens, existem mulheres que são calvas. Só que a calvície na mulher, ela não é tão forte e expressiva como acontece no homem, né? A mulher tem quedas bruscas de cabelo, tem uma menor quantidade de cabelo, certo? Mas isso não quer dizer que ela seria completamente calva, assim como acontece com o homem. E para que a mulher seja calva, ela tem que ter os dois genes dominantes para a calvície. Ou seja, ela tem que ser Czão. Se ela tiver apenas um gene, ou seja, ser heterozigota, ela não vai ser calva, certo? Então a mulher calva ela tem que ter os dois genes dominantes. E isso daí, a pequena quantidade de testosterona vai fazer com que ela desenvolva a calvície. Ou seja, a calvície ela é uma herança influenciada pelo sexo, certo? Por quê, professor? Porque ela é uma característica ligada aos cromossomos autossômicos e ela é influenciada pela testosterona, que é o hormônio sexual masculino. E é por isso que os homens desenvolvem calvície muito mais do que as mulheres. Beleza? Muito bem. Agora que a gente já falou sobre heranças ligadas, heranças restritas e influenciadas pelo sexo, vamos falar um pouquinho sobre anomalias cromossômicas ligadas ao sexo, beleza? Lembra que eu falei para você que todos os seres vivos têm 46 cromossomos, 44 são autossômicos e 2 cromossomos sexuais. Agora existem doenças onde acontece uma anormalidade no número de cromossomos sexuais. Uma delas é essa síndrome, chamada de síndrome de Klinefelter. Essa síndrome de Klinefelter, a pessoa, ao invés de ter 46 cromossomos, ela tem 47 cromossomos, sendo 2 cromossomos sexuais X e 1 cromossomo sexual Y. Professor, mas quais são os sintomas dessa doença? Como que a pessoa é um homem ou uma mulher? Então presta atenção. Se ela possuir o cromossomo sexual Y, ela vai desenvolver testículo, certo? Ela vai ser um homem, ela vai ter um órgão genital
masculino. Só que ela vai ter várias alterações morfológicas, anatômicas, por causa desses dois cromossomos X que ela tem. Lembra? É 2X e um Y. É uma anomalia cromossômica. Então, uma pessoa com a síndrome de Klinefelter, ela vai possuir esse cariótipo aqui, ó. Perceba, 2X e um Y, né? E a pessoa ela vai ter vários sintomas, como a tendência para crescer menos pelos, né? Ela vai ter um fraco crescimento de barba, uma calvície frontal, né? Testículos reduzidos, pelos pubianos femininos, né? Então, desenvolvimento de seios. Então, são características que se misturam aí do homem e da mulher, beleza? Na pessoa que possui síndrome de Klinefelter, certo? Uma outra anomalia cromossômica ligada aos cromossomos sexuais é a síndrome de Turner. Essa aqui, a pessoa, ao invés de ter 46 cromossomos, ela tem 45 cromossomos. Ela vai ter apenas 44 cromossomos autossômicos e um cromossomo sexual, que é o cromossomo X. Então, perceba aqui como que é o cariótipo de uma pessoa com síndrome de Turner. A gente chama de 45 mais X, certo? Então, uma pessoa com síndrome de Turner vai nascer uma mulher, vai nascer uma menina, só com vários problemas, né? O principal problema, né, são problemas ligados ao coração, certo? Então é uma menina que vai ter problemas no ciclo menstrual, manchas pelo corpo, baixa estatura, né? Dobras aqui no pescoço, na maioria das vezes, né? O tórax largo, os mamilos separados. Então são algumas características de uma pessoa com síndrome de Turner, que é uma anomalia cromossômica, onde a pessoa só tem um cromossomo sexual X, ao invés de ter dois, certo? Beleza? E a última anomalia cromossômica que eu vou falar é a anomalia do poly-Y. O que é isso? São pessoas que, são homens, né, que ao invés de ter um cromossomo X e um Y, ela vai ter um cromossomo X e dois cromossomos Y, até mais de dois cromossomos Y, certo? Olha só como que é o cariótipo da pessoa. Você percebe os dois cromossomos Y. E professor, o que essa pessoa apresenta de diferente? Morfologicamente nada, mas algumas pessoas dizem, né, e já foi comprovado isso daí, que as pessoas que têm essa síndrome do poly-Y, elas são extremamente agressivas, que essa pessoa que tem essa maior quantidade de cromossomos Y, ela tem uma tendência de ser agressiva, né, de cometer assassinatos e coisas do tipo, beleza? Muito bem, então são algumas anomalias, a síndrome de Turner, a síndrome de Klinefelter e a síndrome do poly-Y, certo? Eu espero que você tenha entendido a nossa aulinha aí sobre herança sexual, que é muito importante e cai bastante em vestibular. É importante que você faça alguns exercícios. Se você quiser não entender alguma coisa, volta ao vídeo ou pode mandar um e-mail para mim perguntando algumas perguntas. Beleza? Professor Roque para tirar suas dúvidas dentro da área de genética. Se você gostou da aula, dá um like, né? Elogia aí. Se você não gostou, faça seus comentários para que a gente possa melhorar nossas aulinhas cada vez mais. Tá bom? Tchau, meu amigo. Um grande abraço. Bons estudos para você.